Muito boa noite, caro telespectador. Seja bem-vindo ao programa Opinião no Feminino, num dia em que conto com duas convidadas. São elas Fátima Mimbiri e Alda Salomão. Cumprimento as duas. Muito boa noite, sejam bem-vindas ao programa de hoje. Boa noite. Bem, estamos há 2 semanas sem a Écita Segaúca, que por razões profissionais, portanto, não tem participado, pelo menos nestas 2 últimas semanas, ao programa. No dia de hoje, vamos discutir o encontro entre o presidente NUS e o líder da RENAMO. Vamos falar também da reestruturação da UP, o dilema dos reassentamentos e os ataques em Cabo Delgado. Fátima, vou direto a si. Vamos começar pelo encontro entre o presidente NUS e o presidente da RENAMO, o Suf Mamad. A seguir a este encontro, vimos um comunicado positivo e mais ou menos com algumas linhas otimistas relativamente ao futuro. Mas a minha primeira pergunta é: qual é a leitura que faz deste encontro, uma vez que não houve espaço para perguntas dos jornalistas, para possíveis esclarecimentos destas 2 figuras importantes no processo de paz? Como é que lê este encontro e o comunicado que saiu a público? Muito obrigada, MC, por saudar os caríssimos telespectadores e a minha companheira de painel, a Alda. Eu quero saudar as lideranças da Frelimo, no caso o Presidente da República e o líder da RENAMO, por este encontro, a lamentar apenas o fato deles não se terem predisposto a dialogar com a sociedade por via da comunicação social, que permitiria à sociedade, portanto, obter mais sensibilidade sobre o que é que as partes discutiram e até ter alguma ideia do rumo que as coisas vão ter. Mas os abraços, os apertos de mão, os sorrisos nos alentam de certa forma de que, a breve trecho, conforme o próprio comunicado menciona, podemos ter um acordo de paz. Em termos gerais, eu acho que era necessário que houvesse esse encontro tete-a-tete, porque era preciso pôr alguns pontos nos is. Nós vimos que depois de ter sido acordado o memorando de entendimento, houve algum borbulhinho, algum barulho que nós não percebemos muito bem de onde é que era a nomeação provisória, depois nomeação definitiva, depois o não encaminhamento das listas, depois, afinal, já tinham sido encaminhadas esta confusão toda. Inclusive, hoje, esta manhã, foram já nomeados, foram já panteteados pelo chefe de Estado-Maior-General. Acha que isso é que ajudou a desbloquear, digamos assim, as desconfianças existentes entre as partes? Eu penso que sim, ajudou a desbloquear essa desconfiança, mas eu penso que mais do que isso é preciso que haja a benevolência das 2 partes, a boa-fé das 2 partes, no sentido de colaborarem e compreenderem que este não é um processo das 2 partes apenas, mas é um processo que interessa a toda uma nação, daí o comprometimento de ambos é bastante importante. E espero que a RENAMO cumpra com a promessa de enviar a lista dos outros que vão integrar a polícia e que o faça o mais breve possível, porque nós queremos ver um acordo de paz assinado. Obviamente que não é o acordo de paz em si que vai devolver a paz aos moçambicanos, é um processo cujo acordo é uma parte importante desse mesmo processo. Então, eu quero saudar os avanços que são dados, mas quero apelar aqui à seriedade das 2 partes no tratamento e no encaminhamento, portanto, daquilo que foi acordado. Acho que há um vazio, que é a questão dos prazos em si, ficou vazio, não temos clara ideia de quando é que este processo todo poderá terminar, daí que há até algumas questões que estão a ser lançadas no debate público, se poderemos ter um acordo de paz antes das eleições. Porque mas a Fátima acha possível até antes de 15 de outubro termos um acordo? Eu penso que dependerá muito do compromisso, da entrega das partes. Se a RENAMO cumprir com seu compromisso de entregar a lista, conforme o acordado, e o governo for diligente no tratamento do assunto, penso que nós poderemos ter esse acordo antes de 10 de outubro. Obviamente que o processo da desmilitarização em si
ele é complexo e vai levar o seu tempo, mas penso que há de ser o ponto de partida. E acho que aqui também é preciso clarificar o que é que vem primeiro. É a desmilitarização, o início do processo da desmilitarização, ou vem o acordo? Então penso que este aspecto também poderia ter sido objeto das perguntas dos jornalistas se tivessem tido oportunidade de interagir com as partes. Muito bem. Alda Solomão, tem também esta mesma ideia de que este encontro é um importante avanço para a pacificação definitiva do país? Bom, muito boa noite a todos. Quase que nos tínhamos esquecido deste assunto, não é assim? E a preocupação é justamente esta. É um assunto que é de interesse nacional e que é tratado muito por debaixo do radar, do olhar público. De repente temos esta informação de que os dois presidentes se encontraram e que, bom, deram mais um passo em diante. Obviamente que tudo o que nós queremos enquanto cidadãos deste país é diminuir os motivos de confrontação e de tensão e de discórdia entre nós. Então, tudo aquilo que for feito no sentido positivo será certamente muito, muito bem-vindo. Antes tarde do que nunca, pese embora esta falha, me parece, na partilha de informação com o público ser de lamentar. Como digo, este é um processo... Mas esta falha não pode transmitir um sinal de que entre as duas partes ainda há pontos não consensuais, daí ter-se evitado. Por isso é que nós somos mantidos nesta situação de ansiedade, não é? Estamos um pouco reféns do que será, da especulação, o que será que está a ser pedido, o que será que falta. Uma grande questão é, o que é que será que falta? O que é que está a impedir que este processo avance com maior rapidez? Temos um assunto de interesse nacional igualmente preocupante, que é a questão da guerra em Cabo Delgado. Do qual ainda vamos falar. Vamos ainda falar. Portanto, neste momento era de esperar, seria desejável que estas duas e importantes forças nacionais estivessem juntas, porque nós precisamos de todos os esforços, de todas as iniciativas para enfrentar o desafio de Cabo Delgado. Portanto, esta questão da negociação de um acordo de paz entre o governo e a Renamo tem que terminar no momento que é para, em conjunto, podermos enfrentar outros desafios. Não é assim? Mas o que quer propor, Alda? Acha que uma reconciliação bem feita com a Renamo pode permitir unir forças, no caso forças militares da Renamo, que têm experiência de guerrilha e que possam ser capazes de ajudar a resolver a situação? Eu acho que é imperioso. Estamos a tentar reconstruir este país, estamos a tentar unir-nos. Não é? A Renamo tem que ser tratada e envolvida como um ator igualmente responsável pela pacificação do país e pela reconstrução do país. Assim, a par do governo e de outras forças políticas que estão no cenário nacional, a Renamo tem que dar a sua contribuição para o processo de paz no país. Não só a paz que lhe diz respeito enquanto grupo, mas a paz que diz respeito ao país como um todo. Então, o tempo que estamos a levar a resolver o problema da negociação e materialização do acordo de paz, da desmilitarização, é tempo perdido em esforços conjuntos que deveriam neste momento a ser usados e mobilizados para enfrentar as grandes questões do país. E depois, por que não partilhar informação? O que é que está pendente? O que é que está pendente? Por que é que não podemos saber? Mas a justificação é de que sempre a partilha dessa informação pode prejudicar as negociações. Mas pode também ajudar. Também pode ajudar. Se calhar já esgotaram toda a capacidade e toda a criatividade de reflexão e pode ser que o debate público de algumas dessas questões ajude. Não é? Fátima, vamos desenvolver este aspecto. A ideia que a Alda levanta de que uma resolução rápida destas diferenças entre o governo e a Renamo pode ser importante para unir forças e ajudar a resolver a situação em Cabo Delgado. Concorda com esta ideia?
Sim, não haja dúvidas. Eu penso que a Renamo é detentora de algum conhecimento tático do ponto de vista de guerrilha. E talvez seja um pouco isto que a gente precisa para resolver a questão que nós estamos a ver em Cabo Delgado. E pode ser, até especulando, uma questão que talvez os jornalistas teriam interesse em colocar é se a questão Cabo Delgado foi colocada sobre a mesa. Lembrando que o assunto Cabo Delgado não é um assunto do governo, é um assunto dos moçambicanos. E a Renamo faz parte dos moçambicanos e, tendo ela domínio de uma determinada tática, ela pode ser envolvida e a existência do seu pessoal no seio das Forças Armadas pode ser essa mais-valia para o Estado poder responder à questão ou a um problema pontual que estamos a ver. Sempre dizia que tem homens bem treinados, espalhados ao longo do país. Esses podem ser úteis para este tipo de situação. Exatamente. Então, tendo as partes já conciliadas ou reconciliadas, pode sim ajudar, não haja dúvida em relação a isso. Mas eu quero lembrar que é preciso que, enquanto é importante, imprescindível que esse processo avance e avance rápido, é importante que também a gente dê passos consistentes que amanhã a gente não se vai lembrar. É preciso, não se vai arrepender. É preciso lembrar que nós temos a raiz dos problemas de instabilidade sempre estiveram ligados aos processos eleitorais. E nós temos uma lei eleitoral neste momento que em nada ajuda nos processos de pacificação. Ainda bem que a Assembleia da República, que iniciou hoje as suas atividades, tem na sua agenda a revisão da lei eleitoral, que eu penso que esta lei eleitoral tem que ser amplamente discutida. Infelizmente vai tarde o início da discussão, mas tem que ser amplamente discutida, tem que haver consenso sobre os aspectos que devem ser removidos da própria lei e aspectos que devem ser acrescentados à própria lei para evitar que no final do processo voltemos a ter esta mesma Renamo ou qualquer outra força a dizer que não reconhece os resultados eleitorais, que não os aceita porque o processo não foi livre, justo e transparente. E a questão da fraude, que nós vimos de forma óbvia, clara, aos olhos de qualquer um que quisesse ver, que aconteceu em Mar Romeu, aconteceu na Matola, aconteceu em Tete e outros lugares, tem que ser evitado. Portanto, não vamos ficar aqui só a pensar que resolvemos os problemas com a assinatura de um acordo. Já vimos que assinamos em 92, esse mesmo acordo durou o tempo que durou, depois foi rasgado. E hoje estamos a tentar, houve também um outro acordo que foi mais ou menos uma trégua entre Guebuza e Gakama, que foi rasgado novamente. Então, eu penso que aqui nós temos que ser sérios. Quando falamos do assunto paz, temos que ser profundos. Exato. Não podemos ficar na superfície como temos estado a ficar. Muito bem. Vamos avançar, até porque mesmo já estamos a falar dos ataques em Cabo Delgado. Alda, assistimos nos últimos dias, sobretudo este ataque, que, enfim, criou algum alarme à sociedade. Além de todo o resto que já aconteceu, a caravana de uma viatura que transportava funcionários ligados, não diretamente, mas de alguma forma ligados à Anadarko. Vimos posições logo a seguir do Ministro do Interior, sobretudo a garantir o reforço da segurança às áreas onde estão a ser desenvolvidos estes projetos. E vimos também a posição do Presidente, que, se olharmos para as posições anteriores, o Presidente sempre transmitiu uma ideia de controle da situação, mas na realidade o que se vê é que esses ataques continuam, e sobretudo quando se nota que há uma ação do Estado ou há um evento em que o Estado faz como fez no passado com as forças americanas, logo a seguir percebes que os insurgentes atacam e de forma como se estivesse a transmitir um sinal ao poder. Qual é a sua opinião? Vamos olhar para as posições das nossas lideranças políticas, o Presidente da República e o Ministro do Interior. A situação de Cabo Delgado é muito preocupante. Não é só por causa dos últimos acontecimentos. Desde o início que nós temos estado a dizer que não compreendemos o que está a acontecer em Cabo Delgado, porque é que está a acontecer o que está a acontecer, mas sobretudo dentro das limitações que temos, a falta de resposta aos pedidos de mais informação por parte do governo sobre o que é que de facto está a ser investigado, que avanços é que houve na investigação. Imagino que nem tudo está esclarecido, mas certamente terá havido avanços. Aliás, os pronunciamentos anteriores foram sempre no sentido de nos dar a entender que a situação estava controlada.
Ora, ter o controle da situação significa que o trabalho de terreno que está a ser feito trouxe alguma informação, alguns resultados que permitem ao governo ir dando passos no sentido certo. Temos, para além dos cidadãos que estão a ser assassinados, e que estamos na ordem dos 200 pelo menos, pelas indicações, portanto, é imensa gente, mas ainda que fosse só um moçambicano, deveria ser preocupação de todos nós. O facto de termos pessoas a serem assassinadas, o facto dos ataques continuarem, mostra que o facto de termos já centenas de famílias deslocadas impõe que o Estado se pronuncie. Nós já pedimos várias vezes neste espaço, inclusivamente, que é obrigação do governo vir dizer o que é que está a acontecer em Cabo Delgado, o que é que o governo está a fazer dentro daquilo que pode ser partilhado e como é que as famílias afetadas estão a ser tratadas, onde é que elas estão, como é que estão a ser tratadas, que esforços estão a ser mobilizados ao nível nacional em todos os setores para acomodar as crianças que estão em idade escolar, para garantir acesso à saúde, para garantir fontes de subsistência para estas famílias, para preparar as zonas de acolhimento, para que estas famílias tenham acolhimento condigno. Estamos a falar de direitos humanos aqui em questão. Portanto, a ALDA cria uma fronteira entre aquilo que pode ser considerado informação classificada, digamos assim, para o uso das forças de defesa e segurança, mas dar aquela informação geral, sobretudo ao nível de tratamento das pessoas que neste momento estão a sofrer. Pois, é que no geral não se dá informação nenhuma, sob a alegação de que é preciso ter cuidado com a informação classificada e de domínio militar, estratégico, etc. Não se dá informação nenhuma. E nós temos o interesse, e acho que podemos exigir inclusivamente, em saber como é que estão os nossos irmãos deslocados, seja aqueles que tiveram que sair dos distritos de Mocimboa da Praia, Palma e outros distritos na província de Cabo Delgado, e como é que estão aqueles que permanecem lá, porque muitas famílias permanecem nestes distritos, mas em condições de segurança e de estabilidade deploráveis. Temos informações de que a vila de Palma, imagino que seja o mesmo em relação à vila de Mocimboa da Praia, está assoberbada de famílias que se concentram lá tentando encontrar um local com maior segurança. Ora, como é que a vila de Palma está organizada para acolher estas pessoas? Como é que o município de Mocimboa da Praia, Macomia, etc., como é que estes locais estão organizados para acolher isto é segredo militar também? Nós não vemos as caras, não ouvimos as vozes das pessoas afetadas. Por que é que não podemos ouvir? Por que é que não podemos ver qual é a situação? A imprensa não vai para lá, não é? As televisões não vão para lá. Por quê? Alda, as palavras do Ministro do Interior. Até é ofensivo, não é? Até é ofensivo ver e ouvir o Ministro do Interior vir a público para anunciar medidas mais enérgicas, porque é essa a conclusão, não é? Porque foi atacada uma caravana da empresa e, portanto, que o governo se está a mobilizar para assegurar proteção imediata e consistente para a empresa. Quando digo que até é ofensivo, é porque nós, acabei de falar sobre isso, queríamos justamente ouvir que medidas enérgicas estão sendo tomadas para assegurar a proteção das aldeias que têm estado a ser atacadas. A mesma força e interesse e vigor que o governo agora vai despoletar para proteger a empresa e os seus interesses foi despoletada para proteger as aldeias que têm sido vitimadas. Não digo que não tenha sido.
Mas como não nos foi dada a informação, nem sequer veio o ministro Aterreiro dizer que no dia em que foram assassinados 6, 10, 25 cidadãos na aldeia tal, nós tomamos as medidas necessárias para assegurar que naquela aldeia isto não volta a acontecer. Por um lado. Por outro lado, dentro das próprias aldeias, daquela região toda, em cada aldeia, que medidas específicas de autoproteção e de presença das forças de defesa e segurança é que estão a ser tomadas para melhorar a proteção? Então, a mim caiu-me mal aquele pronunciamento. Nós temos grupos de pessoas, de várias famílias, que não têm qualquer possibilidade de se protegerem. As empresas têm, e aquela empresa tem condições para se proteger. Obviamente com o apoio do governo, mas não sei se, bem feitas as contas, é a proteção à empresa que é prioridade neste momento. A prioridade devia ser, no seu entender, as comunidades. Fátima, comecemos pelo déficit de informação relativamente aos acontecimentos em Cabo Delgado. Tem também esta mesma ideia? Tenho a mesma ideia e tenho o mesmo sentimento, sobretudo. Parece-me haver uma deliberada intenção de dar o mínimo, mas o mínimo possível de informação à sociedade. Eu compreendo que, por um lado, o governo pode estar preocupado com as expectativas, se posso assim dizer, que podem ser criadas, ou a confusão que pode ser gerada pelo fato das pessoas saberem do que é que se passa, da gravidade da situação em Cabo Delgado. Então querem conter um pouco os ânimos dos moçambicanos para não assustar os moçambicanos. Mas eu acho que isso não ajuda, porque à medida que as informações vão chegando da forma como nos chegam, de forma desestruturada, com mensagens bastante chocantes, isso nos choca mais do que nos chocaria se o governo tivesse uma comunicação estruturada, honesta, sincera para com a sociedade. E talvez, a partir daí, o próprio Estado, o próprio governo, teria o apoio necessário para poder lidar com algumas situações, como, por exemplo, a questão dos deslocados, que ninguém fala deles, eles existem, são muitos, estão com necessidades. Mas porque nós queremos dar a ideia de que está tudo bem, infelizmente nós somos o país que quer dar a ideia de que está tudo bem, está tudo sob controle. O fato de nós nos abrirmos e falarmos sobre as questões não revela fraqueza, muito pelo contrário. Significa que a gente está a buscar forças nas outras pessoas que podem colaborar com o processo. A questão do fundo aqui é o que leva a que haja esta necessidade de esconder. Os jornalistas não estão a reportar a informação, não estão a reportar o que ocorre no terreno. E nos lembramos que o Amado foi detido quando falava com os deslocados e foi acusado do que foi acusado, dando uma ideia muito clara de que Cabo Delgado está a virar aos poucos uma no-go area, uma zona proibida, onde ninguém pode entrar, só os que estão autorizados, que são os militares. Vimos também um grupo de pesquisadores que esteve lá para perceber o que estava a acontecer, foi detido arbitrariamente, os seus bens retirados. Isso cria este receio dos jornalistas de irem ao terreno, cria receio de nós que trabalhamos Cabo Delgado, nossa área de trabalho, temos trabalhos de monitoria sobre os projetos em curso nas comunidades, ficamos de certa forma inibidos de continuarmos a fazer o nosso trabalho. E não temos informação sobre o que é que efetivamente está a acontecer, qual é o nível, portanto, da situação no local. Das pessoas que nós conhecemos e temos acesso, nos chegam informações dramáticas. E do Estado, no momento, vem a informação de que a situação está controlada. Foi isso que o Presidente da República disse em sede da Assembleia da República, que os criminosos estão fragilizados. O Ministro do Interior, o tempo todo, até o ataque da Anadarko, dizia que se trata de criminalidade comum. E nós já dizemos que não se pode, é inconcebível que um dirigente venha a público dizer à sociedade que aquilo é criminalidade comum, quando o modus operandi inicial, quer dizer, nós nunca vimos na nossa história, até o dia, acho que foi 17 de outubro, que aqueles indivíduos foram assaltar uma esquadra para roubar armas. Nós nunca tínhamos visto isso. Logo, este não é um caso de criminalidade comum. Quando estas pessoas começaram a decapitar as pessoas, começaram a esquartejar as pessoas, ficamos claros de que não se trata de criminalidade comum. O Ministro do Interior vê a criminalidade comum aonde aqui? Quando estes mesmos indivíduos retornam às aldeias
para ir verificar se houve uns rebeldes que retornaram ou não, se houver, destruírem inclusive as suas casas. Isto não é criminalidade comum. O ministro da Defesa fez um discurso também mais ou menos igual. A situação está controlada, está tudo bem, até que a Anadarko foi atacada e o discurso mudou. Deu 360 graus de mudança. Agora a situação é grave. Agora o presidente quer medidas energéticas. Quando as pessoas estavam a morrer, ninguém se lembrou das medidas energéticas. É criminalidade comum. Quando dizemos que é criminalidade comum, estamos a dizer que isto é um assuntinho que nós resolvemos, não se preocupem. Até a grande empresa ser atacada, mas dizemos, não, agora é um assuntão, temos que resolver, precisamos de pôr os melhores homens, precisamos reforçar, não sei. Então, qual é a prioridade deste país? Qual é a prioridade dos políticos deste país? São as pessoas ou são os projetos? Como é que nós pensamos que esses projetos, ainda que sejam viabilizados pelo governo, sejam garantidas as condições para acontecer, se as pessoas não se sentem seguras, elas não vão ter uma componente importante, que é aquilo que se chama de licença social para operar. E nos lembramos que as comunidades já pediram a Anadarko para parar as suas atividades, porque eles estão a sentir que é o projeto que está a trazer estes criminosos para aquela região. Isso foi feito, as pessoas marcharam para as empresas e foram dizer, parem, nós não vos queremos mais aqui. Portanto, a licença social destas empresas que o governo quer proteger não está lá, porque estas pessoas não sentem que este projeto lhes dá esse benefício da segurança, que é um primeiro passo. Porque depois de resolvermos a segurança, vão vir outros benefícios que vão ditar esta licença social para operar. Então, eu penso que aqui o governo realmente deu um mau passo. Muito bem. Posicionou-se muito erradamente. Devia ter sido contundente desde o início, de modo a manter a coerência e mostrar preocupação. E isso levanta, mais uma vez, as suspeitas de por que é tratado o assunto assim ao nível governamental. Qual é o problema deste ataque? Aonde ele está a acontecer e nós ficarmos aqui a falarmos politiquices. Até a grande empresa que vai investir, que dizem que já investiu 180 milhões de dólares antes da decisão final de investimento ser atacada, para nós dizermos, não, isto é um caos, temos que resolver, vamos mandar o melhor que podemos. Alda, é preocupante. ainda sobre este ponto? Eu ia só acrescentar que este pronunciamento do ministro do Interior e do Presidente acaba por não ajudar na melhoria do relacionamento entre a empresa e as populações locais, que não é boa, justamente por causa do tratamento privilegiado que tem estado a ser dado às preocupações e interesses da empresa versus as preocupações e interesses das populações ali do local. Portanto, este salto imediato que o governo deu no sentido de proteger a empresa e vir fazer anúncios e de medidas energéticas e etc., acontece justamente cerca de 3 ou 4 semanas depois daquelas populações terem solicitado que os processos da empresa parassem, porque elas não estavam em condições de acompanhar aqueles processos enquanto afetadas por causa da situação militar. E quem foi que as escutou? Ninguém. Nem em relação a essa reivindicação, nem em relação a outras. Nós vamos falar sobre isto agora a seguir, a questão das empresas, etc. Mas, de facto, nós temos ali um processo de reassentamento que tanto a empresa como o governo continuam a conduzir como se não estivesse a acontecer nada. E as pessoas afetadas são as tais que estão a ser atacadas, violentadas, mortas, etc. E esperam que estas pessoas participem nesse processo, sejam inclusivamente deslocadas num cenário de violência militar, querem transferir as pessoas dos seus locais de origem para um local desconhecido. Se eu tenho dificuldades de garantir a minha segurança no meu local de origem, como é que eu me hei de proteger melhor num local novo? Portanto, aquela reivindicação das pessoas de Milamba, Maganja, Quituca, etc., pareceu-me que fez todo o sentido, fazia todo o sentido. E gostava de saber o que é que o governo está a fazer, e, em termos muito concretos, para ajustar o processo de reassentamento à realidade militar que se encontra. Penso que aquele processo deveria ser suspenso, até que todos nós possamos só ir. Não é só até que aquelas pessoas possam Nesse acompanhar. caso, defende a suspensão?
do processo de reassentamento. De tudo. De todo o processo, porque aquele processo, em todas as suas componentes, aquele projeto em todas as suas componentes tem que ser acompanhado por vários atores. E na situação E se não é possível ir lá, então não há condições para que as coisas continuem. Fátima, tem também a mesma ideia de suspensão? Sim. Eu penso que sim. Se nós formos a olhar, o projeto vai realizar uma série de atividades. Essas atividades têm que ser monitoradas por vários atores, incluindo o próprio Estado. A questão que nós colocamos é, numa situação de insegurança, como é que o governo se faz ao local para verificar o que está a acontecer? Lembrando que Mas acompanhados das Forças Armadas e das Forças de Defesa e Segurança, esse mesmo governo não pode ir lá fazer a fiscalização. Mas nós já vimos, o ponto é que isto vai ser sempre uma atividade pré-informada, nunca há de ser de forma rotineira, regular. Eu penso que a situação é anormal, então não vamos ter uma situação de monitoria normal, que seria desejável a um projeto como aquele. Não há condições. As pessoas que trabalham para a própria empresa, apesar de estarem protegidos, de certa forma, pela segurança que a empresa arranjou para si própria, não estão seguras. As comunidades não estão seguras. Os próprios agentes, os próprios homens das Forças de Defesa e Segurança têm estado a ser atacadas regularmente. Então, e há mortes também do lado das Forças de Defesa e Segurança. É porque que até hoje não foi declarado estado de emergência. Por que até hoje não foi? A Fátima acha que estão reunidas as condições para a declaração para que isso do estado de aconteça, emergência em mas Cabo isso Delgado. não vai acontecer porque o Estado, o governo, quer dar a ideia de que está tudo sob controle, que está tudo bem. Mas se nós formos a ler a Constituição da República, aonde se refere ao estado de emergência, nós vamos perceber que a situação em Cabo Delgado já está a um nível de emergência. Não podemos continuar a ter mais de 1000 pessoas que estão deslocadas, a viverem de formas que nós nem sabemos porque não nos chega e de propositadamente não se nos é dado a saber, e temos mais de 200 mortos, e não mortos de uma forma, são mortos de forma brutal. Quer dizer, nós não podemos achar que a situação está normal. Finalmente, eu queria levantar um ponto que é o ponto de partida. Desde o início desses ataques, nós chamamos a atenção, é preciso investigar quem são estas pessoas, o que é que elas querem, qual é o modus operandi, como é que elas se abastecem, de onde é que elas conseguem receber as armas que elas estão a usar. Até ao momento, de todos os discursos que ouvimos, nenhum nos disse em que situação é que está o estudo ou a investigação para compreender isto. Vamos ficar a mandar militares de todas as especialidades que temos neste país para ir lutar contra quem? Para ir lutar como? Então, nós estamos a começar do fim, é preciso controlar a situação, sim, compreendo, vamos mandar para controlar, mas é preciso que a gente compreenda esse fenômeno. E não podemos esperar que a situação dure há 2 anos para termos esta investigação. O CISI, se não tem competências para isso, vamos desmantelar o CISI e voltar a compor um CISI que vai se infiltrar no meio destas pessoas, vai fazer o trabalho de inteligência que se espera de um serviço de inteligência e segurança do Estado. Se este aqui não funciona, vamos desmantelar. Eu penso que é preciso trabalhar. Nós não vamos combater esse inimigo se não soubermos quem ele é, não compreendermos o modus operandi, e também não compreendo por que sendo um assunto que, como diz o governo, estão a colaborar com a Tanzânia, com o Quênia, países que são afetados, a Tanzânia é parte da SADC, por que esta questão não está a ser levantada ou discutida em sede, por exemplo, da Troika sobre Defesa e Segurança, do qual Moçambique integra? Este não é mais um assunto, não está a ir pedir apoio, está a ir informar que nós estamos a ser atacados e, se calhar, nos ajudem a compreender este fenômeno. Se nós não temos capacidade interna, vamos pedir os outros, porque é preciso lembrar que se ataca Moçambique, ataca a Tanzânia, não falta muito para um dia atacar a África do Sul, atacar o Zimbábue, atacar a Zâmbia, atacar o Malau, logo ser um problema regional. Foi assim como aconteceu em relação aos piratas. Nós pensávamos que era um problema da Somália, um problema da Tanzânia, foi descendo até o canal de Moçambique e afetou a África do Sul. Então, eu penso que é preciso também nós deixarmos de sentar por cima dos assuntos, levarmos a sério. Temos, se não confiam lá nos parceiros mais distantes, temos aqui, muito próximos, nós somos parte de uma integração regional. Não podemos continuar a achar que vamos resolver o assunto com o CISI, que só está preocupado em fuçar a vida das pessoas. Muito bem. Vamos avançar, até porque há uma ligação entre este assunto e o dilema dos reassentamentos. E vimos muito recentemente a morte de pelo menos 9 garimpeiros ilegais em Cabo Delgado, que na verdade
o garimpo ilegal em Cabo Delgado é a representação daquilo que acontece um pouco por todo o país. Alda Salomão, qual é a sua opinião relativamente à forma como estes processos de reassentamento têm sido conduzidos a nível nacional? Há sempre focos de problemas e não só relativamente à indústria extrativa. Mesmo cá em Maputo, em relação à ponte Maputo-Catembe, acompanhamos situações bastante dramáticas de populações que foram reassentadas em Sofala, na Zambésia, no Niassa. Há sempre focos de preocupação relativamente às pessoas que são deslocadas das suas zonas de origem para as zonas onde passam a viver na sequência da implantação de um projeto. No seu entender, o que está a correr mal e como é que pode correr bem? Bom, nós já falamos tantas vezes sobre este assunto que é um pouco triste termos que continuar a falar sobre o assunto. Isto significa que continua a ser problema. Tentando responder diretamente à questão, o que está a correr mal é que nós insistimos em não aplicar a legislação que aprovamos para este país. Portanto, a legislação ela está bem feita, ela está boa. Quer dizer, para aquilo que nós queremos salvaguardar, que é a proteção de direitos, que é decisões tomadas com fundamento, que é salvaguardar os interesses das pessoas afetadas e ao mesmo tempo que salvaguarda os interesses do Estado, nós temos legislação mais do que suficiente para esse efeito. Não é um problema de legislação. As lacunas, áreas de penumbra, etc., que existem, áreas para melhoria na legislação, essas não são a causa da maneira como nós estamos a conduzir os processos e dos impactos tão nefastos que nós estamos a assistir. Vou dar só um exemplo. Vamos a isso. Reassentar significa mover de um local para outro. E no local onde uma família ou uma comunidade está, ela está com direitos legitimamente adquiridos ou reconhecidos pelo Estado. Retirá-la dali significa extinguir aqueles direitos. Okay? Então, quem extingue direitos neste país é o Estado. É o Estado que os atribui e os reconhece. Quem os extingue é o Estado. A Constituição deste país impõe que a extinção de direitos deve ser feita com base num processo de expropriação, que tem procedimentos muito claramente definidos na legislação. É preciso justificar formalmente, com uma declaração publicada no Boletim da República, portanto não é vir a terreiro dizer este projeto é muito importante e, portanto, vocês têm que sair daqui porque vão ter emprego. Não é isso. O Estado tem que, primeiro... E acha que há falhas nesse capítulo da formalização do processo? Em todos os processos, neste momento, que envolveram reassentamento, o Estado não conduziu nenhum processo de expropriação. O que é que isso significa? Que em todas estas situações o Estado cometeu uma ilegalidade grave, que foi afetar direitos legítimos fora dos procedimentos prescritos legalmente. A pergunta é, por que é que nós temos uma situação tão generalizada em todo o país? Eu faço essa pergunta. Por que é que o Estado... Eu tenho que fazer essa pergunta também, infelizmente, porque não consigo compreender. Exato. Não consigo compreender como é possível que, estando expressamente determinado na Constituição da República, na Lei de Terras, na Lei de Ordenamento e Planeamento Territorial, enfim, em toda a legislação relevante, insistentemente, consistentemente, o Estado simplesmente decidiu não expropriar. Ok? 2. O reassentamento é vendido, passo o termo, inclusivamente na legislação, como tendo como objetivo criar, impulsionar o desenvolvimento socioeconómico do país e melhorar as condições de vida das famílias afetadas. Façam uma ronda por todos os projetos que implicaram reassentamento e façam um levantamento do nível de melhoria de vida que estas famílias tiveram. A melhoria de vida está a ser aferida com base na casa
da alvenaria que estão a dar a estas famílias, com todas as condições que nós já vimos várias vezes, vocês reportarem aqui, aquilo é casa entre aspas, porque, como inclusivamente um alto dirigente do governo disse, bom, vocês não falem sobre compensações justas e etc. com as comunidades, porque o que elas querem mesmo é só terra para cultivar. Isso de casa e etc. Quando é que elas iriam sonhar em ter uma casa melhorada? Portanto, se eu tenho no governo pessoas que não compreendem quais são as responsabilidades da entidade que representam, o que nós temos, não admira que nós tenhamos o que temos neste momento. Pessoas que são violentadas, o Estado proclama a existência de interesse, utilidade pública para extinguir direitos, mas porque não consegue justificar esse facto, violenta as pessoas para conseguir acesso à terra. Portanto, ilegalidades, violência, nós, vale a pena repetir aqui, temos um processo em Montepuez, na Manhumbir, de violação gravíssima de direitos humanos. Aliás, um tribunal em Londres exatamente condenou. E até hoje, eu não sei se vocês ouviram, eu não vi nenhum pronunciamento do Estado moçambicano sobre aquela situação. Não é aceitável. Não é aceitável. Tivemos um congresso há pouco tempo, e é a propósito disso que estamos a falar sobre reassentamentos novamente, e os relatos das pessoas que vieram representando aquelas famílias de todo o país, não foi só Cabo Delgado, foi em Inhambane, foi Gaza, foi Nampula, portanto, de todo, os relatos são muito iguais, no sentido de que o Estado não está a desempenhar o seu papel no que respeita à sua obrigação constitucional de proteger direitos, de assegurar que os processos são seguidos como deve ser, de assegurar que estes projetos e os reassentamentos que envolvem vão de facto melhorar as condições de vida O Estado nem sequer está a assegurar que ele próprio recebe os benefícios que devia receber destes projetos. Muito bem. Fátima, tem também a mesma opinião de que o Estado não está a fazer o seu papel. Temos uma legislação aceitável, boa, mas a sua implementação falha. E esta ideia de o que é reassentamento na visão de uns e o que acontece na vida das pessoas do ponto de vista de transformação. Peço desculpas, acho que vale a pena mencionar um fenómeno que aconteceu neste congresso, que foi a posição e exposição do setor privado. Quando tu tens empresas que vêm e dizem nós até queríamos fazer melhor, nós até queríamos pagar compensações melhores, e foi o governo que nos proibiu de o fazer. Quando chegamos ao ponto em que as empresas se mostram impotentes para travar esta onda de desorganização, esta onda de incongruência entre a retórica política e a maneira como as coisas são conduzidas no terreno, não estamos muito bem. E as empresas têm consciência de que isso as prejudica mais cedo ou mais tarde. O que nós estamos a dizer às empresas é: vocês estão muito bem posicionados para mudarem o cenário. O vosso poder econômico e financeiro, a vossa capacidade técnica, coloca-vos numa posição privilegiada para se juntarem àquelas forças e instituições que querem promover a mudança aqui. Portanto, ao invés de continuarem à sombra de um governo que está desorientado em relação ao seu papel e às suas responsabilidades, então desafiamos estas empresas a virem mais publicamente posicionar-se contra atitudes, instruções e etc., posicionamentos do governo que não só que as prejudicam, mas que prejudicam também as comunidades que elas dizem que querem ajudar. Então, as empresas que se posicionem de maneira diferente, mas muito mais abertamente, para nós sabermos quem é quem nestes processos. Muito bem. Fátima? Sim, de facto o Estado tem estado a falhar muito naquilo que é
o cumprimento das suas obrigações. A Alda já detalhou muito bem em relação aos processos, mas eu iria trazer uma outra perspectiva sobre isso. É que é preciso lembrar que o governo, no seu plano quinquenal, tem lá metas de atração de investimento, tem lá metas de implementação de projetos. Então, a preocupação do governo, na verdade, é garantir que todos estes projetos sejam implementados dentro do tempo que eles previram nos seus planos, esquecendo que estes mesmos processos, esses projetos, para serem implementados, eles levam o seu tempo. Daí que nós vemos, em muitos casos, projetos que estão em implementação há mais de 8, 9 anos e que nunca reassentaram, com comunidades a viverem dentro das áreas de concessão e a sofrerem todas as consequências resultantes de uma atividade dentro daquela área. Temos, por exemplo, em Marara, em Tete, ali na área da Jindal, comunidades. Temos em Nagonha, em Angocha, a comunidade de Nagonha, que está dentro da área de concessão, e é interessante até que a empresa agora está a pensar em desanexar aquela comunidade depois de ter feito todos os impactos, ter causado todos os impactos sobre a comunidade, sobre o ambiente, e o governo simplesmente vai aceitar que essa desanexação ocorra e aquelas pessoas não sejam adequadamente compensadas. A própria mina de Namanhumbir, que hoje é objeto de grande discussão ao nível interno e internacional, está a operar nesse quadro de uma empresa que o governo simplesmente achou que tinha que começar a operar, esquecendo que à volta desse mesmo projeto havia pessoas, e há algumas desanexações que vão sendo feitas de forma muito, muito arbitrária. Portanto, em resumo, os processos são conduzidos mais na perspectiva de garantir que o projeto se viabilize e esquecemos aquelas pessoas. E no final do dia nos esquecemos de um elemento importante, é que os processos de reassentamento são um processo nacional conduzido por uma empresa que tem interesse em explorar o recurso, e porque ela quer viabilizar essa exploração, ela vai conduzir este processo, mas é do interesse do país. Daí que o país tem que fazer o melhor que pode para que esse processo aconteça adequadamente. Ao nível internacional, há padrões que foram estabelecidos. O IFC tem os seus padrões sobre sustentabilidade, as Nações Unidas têm os seus padrões. Estas empresas, quando chegam ao país, são obrigadas a cumprir... A nossa experiência, nós cumprimos esses padrões? As empresas são obrigadas a cumprir esses padrões. Alguns desses começaram a ser implementados pós-2012, mas aqueles projetos antes de 2012 foram feitos assim à bandeira. Temos aqui um regulamento sobre o processo de reassentamento que é violentado todos os dias, a olhos vistos. Então, nós temos realmente problemas de instituições que não cumprem com o seu papel. Depois disso, temos uma componente importantíssima. Quando nós falamos de desenvolvimento das pessoas, que é o mote promover o desenvolvimento, entra aqui a componente compensação. Mas como é que se vai compensar de forma justa uma comunidade que primeiro não houve um processo de expropriação? Sendo que o governo e a empresa vão tratar todo o processo de compensação e de indenização como sendo, vamos fazer só para não causar barulho, vamos enganando estas pessoas com algum dinheiro agora, e esquecem que a longo prazo o problema continua lá. Estamos a ver o que está a acontecer em Tete. As comunidades foram reassentadas em Moalades, em Catem, receberam 109 mil mais não sei o quê, mas foram reassentadas aonde? Foram reassentadas numa área que está a mais de 50 quilômetros do centro, de onde elas estavam com acesso aos mercados, a qualquer lugar, e podiam se movimentar e fazer negócios, para um local que está isolado, não tem acesso ao rio, as terras não são propícias para a produção. O que é que nós esperamos? Fátima, então, aqui a questão é como é que nós compensamos por um lado, e nós temos aqui também instrumentos díspares, que têm metodologias diferentes, é preciso uniformizar. Penso que está em curso um processo de revisão do quadro legal, que vai resolver, que eu espero que resolva um pouco a questão da compensação. Como é que compensamos? Exato. Aqui em Moçambique, há áreas, por exemplo, a área agrícola, que não é compensada por estar em pousio, se diz que é área ociosa. É como se nós não conhecêssemos como é que a nossa agricultura é feita em Moçambique, como é que o uso da terra ocorre em Moçambique. Então, há muitas irregularidades que são cometidas de forma intencional por um Estado que não quer o bem-estar do seu próprio povo. Só podemos chegar a essa mesma conclusão. Finalmente, município, permita-me só trazer um ponto que eu acho que é importante, porque é político, na verdade. Quando nós temos uma situação
é que a empresa está disposta a iniciar um processo de reassentamento. E o governo diz, espera aí. Ou o indivíduo que chefia o governo ao nível local diz, espera aí um pouco, eu vou criar a minha empresa para vir organizar todo o processo. Nós estamos Há situações Há dessas. situações dessas. Ouvimos muito recentemente uma situação dessas em Tete, ouvimos agora uma situação em Nampula, de pessoas que não vão poder ser reassentadas porque outras deram dinheiro ao governo, um valor, e o governo usou outro valor, e o resultado é a situação Que vivemos como o próprio atualmente. reassentamento foi Fátima feito. e Alda, tenho uma pergunta para as duas. Alda, vocês têm experiência nessa matéria, estão no terreno. No país não existe pelo menos uma única boa experiência de reassentamento, por aquilo que vocês têm assistido. Ponto 2, quais são 2, 3 propostas para mudar este quadro negro que foi traçado aqui? Olha, Mucipo, muito simples a minha resposta em relação à primeira pergunta. Qualquer situação que tenha envolvido uma ilegalidade, para mim não é boa. Podem ter consultado melhor aqui, podem ter dado melhores pacotes de compensações ali, mas se houve alguma ilegalidade, para mim não é boa. Costuma-se falar muito de questões de responsabilidade social, corporativa e etc. O principal indicador de responsabilidade social, empresarial e pública é a medida em que as empresas e o Estado cumprem rigorosamente A legislação. com a legislação. Portanto, projetos... Eu não conheço, talvez haja, eu não conheço nenhum processo de reassentamento Que tenha corrido bem do ponto de vista de cumprimento rigoroso da legislação, do ponto de vista de consultas bem feitas nos termos da lei, do ponto de vista de dar às pessoas afetadas informação prévia adequada para perceberem o assunto, para se prepararem para a negociação, para negociarem em pé de igualdade, ok? E para tirarem o melhor proveito possível daquela situação e transformá-la em uma oportunidade. Nos casos em que se diga que este caso não foi tão mau, repare, é sempre em comparação a um processo muito mau. Passando para a segunda Propostas questão. de ideias. Olha, reassentar não é o problema. O primeiro ponto é que o reassentamento tem que ser uma medida excepcional. Nós não vamos desenvolver este país através de uma estratégia em que passamos a vida a movimentar as pessoas de um local para outro. Mas temos consciência de que haverá situações em que será imperioso reassentar, ok? Seja por questões ambientais, seja mesmo por questões económicas devidamente fundamentadas. Este país tem riqueza em recursos em todo lado. Há uma decisão estratégica que tem que ser tomada pelo povo moçambicano. Nós, com a abundância de recursos que temos, vamos explorá-los todos em todos os lugares? Mesmo em prejuízo da estabilidade social e dos direitos e interesses das famílias deste país? Temos que tomar decisões. Há de haver situações, e tem que haver situações em que nós decidimos. Mas é necessário uma reflexão nacional, digamos assim. Exatamente. É necessário uma reflexão nacional e é necessário uma decisão estratégica nacional e escolhas informadas e bem ponderadas sobre o que é que nós vamos sacrificar e o que é que não vamos mexer. Temos carvão mineral em toda a província de Tete. A pergunta é, vamos transformar toda a província de Tete em concessões mineiras? Como, inclusivamente, chegou uma altura que foi feito. Olhávamos para o mapa e a província de Tete tinha sido toda concessionada. Cabo Delgado corre o mesmo risco. Acho que se formos lá ao cadastro mineiro, vamos ver que Cabo Delgado está... quer dizer, não pode ser. E temos instrumentos legais para prevenir isso. A questão do planeamento e ordenamento territorial tem exatamente esta função. Ajudarmos a organizar o território, ajudarmos a determinar onde é que nós vamos ter assentamentos humanos, onde é que vamos explorar atividades económicas, que tipo de atividades em cada zona, de maneira que fique claro e não fique sob a descrição de quem está naquela cadeira governamental no momento, determinar para onde é que se vai. Pode vir até Deus
para explorar rubis em Maputo, aqui na Praça da Independência. Nós vamos permitir? Quem sabe, se calhar temos rubis. Então, Fátima, estas decisões têm que ser, exato. têm Fátima, que ser as duas ponderadas. perguntas, se pela experiência não conhece um bom exemplo de reassentamento e as suas propostas de ideias para mudar o quadro negro que foi descrito aqui. Bom, de facto, nós não temos um exemplo de um reassentamento bom, mas podemos criar exemplos de reassentamentos bons. Por exemplo, neste momento estamos a colocar o reassentamento de Palma como o top, mas tem uma nódoa, se calhar duas nódoas importantes. A primeira é o próprio processo do Duarte, que foi feito de uma forma aldrabada, em que se criou uma empresa para deter, em nome do Estado, para ter acesso ao Duarte, e essa empresa depois cederia o seu Duarte ao projeto, uma aldrabice clara de quem não queria cumprir a lei, e penso que isto é uma nódoa que deve preocupar e interessar até a própria empresa, ok? Mais do que nós, a própria empresa, porque isto pode afetar a longo prazo o seu próprio projeto. A segunda nódoa tem a ver com esta discussão sobre como é que nós reassentamos, aonde é que nós reassentamos as comunidades. Temos estado a chamar a atenção aqui que há uma comunidade que tem características costeiras que vai ser obrigada a aceitar um reassentamento no continente e para ter acesso ao mar, vai ter que percorrer mais de 10 quilômetros. Numa primeira fase, estavam a dizer que nós vamos garantir que essas pessoas tenham acesso ao transporte, etc. Mas pela experiência dos processos de assentamento, nós sabemos que essas medidas são de muito curto prazo. A longo prazo criam-se problemas. Moatize, as pessoas estão em Cateme, por exemplo, tiveram o transporte público que circulou durante algum tempo, que as pessoas não tinham poder para pagar o transporte público, depois ele cessou. Quer dizer, é preciso pensar muito bem sobre isso. Há propostas para mudar. Eu iria começar por fazer uma recomendação de uma leitura que eu acho que é interessante. Há um académico chamado Vitor Minaldo que escreveu um livro que se chama Institutional Cars. Ele explica um pouco esta coisa que a Alda descreveu e bem, de nós estarmos a atribuir licenças para tudo o que é área neste país. Nós estamos tão desesperados por ter rendimentos que estamos a oferecer tudo de forma desestruturada e prejudicando até as estruturas, a forma de vida das comunidades ao nível das zonas onde estes recursos estão implementados. Então eu acho que este livro nos ajuda a compreender a economia política dos problemas à volta da atividade de exploração mineira. Eu penso que é um livro por ler bastante interessante. Penso que temos que ter clareza temos que primeiro ter planos de uso de terra, saber aquilo que a Alda disse, aonde é que teremos assentamentos humanos, aonde é que teremos atividade comercial, aonde é que teremos mineração, aonde é que teremos agricultura, porque em alguns lugares até a atividade agrícola está a ser preterida por causa da mineração. Aquelas comunidades que tinham 5 hectares ou mais, onde faziam várias atividades agrícolas, vão ter acesso a 1 hectare, onde vão ter que pôr muitas culturas numa mesma área. Então, penso que aqui é preciso nós termos organização, clareza sobre aonde é que nós vamos, como é que nós queremos ir. A segunda é que nós temos que organizar as nossas instituições. E organizar as nossas instituições significa nós próprios nos organizarmos. Porque as instituições não são paredes, não são leis. São as pessoas que implementam essas mesmas leis, que encaminham os processos. Então nós temos que nos organizar, lembrar que este país é nosso, nós temos que defendê-lo até as últimas circunstâncias, que não é investimento estrangeiro que conta mais. Temos valências, temos tantas coisas para fazer. Não é a mineração que vai resolver os problemas do país. Podemos nos focar em 2, 3, 4 recursos e dizer, estes recursos, nós temos um master plan para estes recursos, vamos focar neles e usar as receitas destes recursos para viabilizar outros setores. Temos um turismo invejável neste país, mas não acontece nada, porque não temos dinheiro, não estamos a pôr dinheiro. Temos uma agricultura com condições para decolar, mas que não acontece nada, porque somos desorganizados. E o último ponto é, temos que pensar como é que nós compensamos as comunidades. Compensar, indenizar é completamente diferente. E aqui há exemplos no mundo. A Austrália tem exemplos de comunidades que não são só desalojadas. Elas têm a opção de elas abrirem mão do seu direito de uso e aproveitamento de terra e receberem uma indenização.
gorda, que lhes permite recomeçar a vida em qualquer outro lugar e de forma abundante, ou elas entram como acionistas nos projetos. Isto significa que nós temos que repensar também como é que nós usamos estes recursos como uma forma de empoderar estas mesmas comunidades. Porque neste momento nós estamos a enfraquecer estas mesmas comunidades, estamos a voltá-las mais à pobreza, porque elas depois não têm os seus meios de vida restaurados. Ficam ali à espera das atividades de responsabilidade social corporativa das empresas, que chegam para uns, não chegam para outros, e elas no final do dia não têm o que comer e são obrigadas a retornar para as áreas de onde elas vieram e a expor-se aos riscos que daí resultam da atividade mineira. Muito bem. Alda? Muito rapidamente, temos informação de que a legislação sobre reassentamento está a ser revista, ou vai ser revista. Eu gostaria de deixar aqui o apelo para que esta revisão seja um processo amplamente participativo. Digo isto apelando ao público que nos ouve. Portanto, tomem a iniciativa de se informar sobre como é que esse processo está a correr, mas também do lado das instituições do Estado, especificamente do MITADER, é preciso abrir o processo de revisão do regulamento do reassentamento para contribuição e participação pública. Mais ainda, é preciso abrir o processo de revisão ou reforma da legislação, da política de legislação sobre terras, porque o desenvolvimento deste país tem como base a terra e recursos naturais. Portanto, participação, para que todos nós nos possamos rever nas diretrizes que estes instrumentos vão conter e que vão permitir-nos depois caminhar de uma maneira mais estável, mais pacífica e mais benéfica para a sociedade, para as pessoas. Muito obrigado com as vossas propostas de ideias para os reassentamentos. Terminamos o nosso programa. Agradecer a vossa presença, a Alda e a Fátima e a Caro telespectador que nos acompanhou. O Opinião Feminina termina por aqui. Até a próxima quinta-feira.